O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração a Nanã. Ó divina Mãe Nanã, Senhora das águas paradas, aquieta os corações dos teus filhos sempre que estiverem aflitos e ensina-nos a tua paciência e tua perseverança. Ensina-nos a esperar com fé a luz de um novo amanhã. Ó Nanã, anciã de grande sabedoria, estende sobre nós o teu manto sagrado de água e terra, depurando todas as impurezas, angústias e tristezas que nos paralisam e fecham nossos caminhos. Purifica e transmuta os nossos sentimentos e os mais íntimos pensamentos que teimam em nos inquietar e desassossegar, impedindo-nos de ver a razão. Que as tuas águas calmas lavem as nossas almas, o nosso íntimo, o nosso querer, levando assim embora tudo que não seja luz, serenidade e paz. Que a tua sabedoria e serenidade seja sempre nosso guia nos melhores e nos piores momentos, levando-nos assim aos caminhos da luz e da evolução espiritual. Saluba Nanã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Pai amado, Jesus de poder e bondade, elevando os pensamentos a vós, nos colocamos aos vossos pés, Senhor, rogando a vossa bênção e proteção. Saudamos toda essa corrente de luz, corrente de São Francisco de Assis. Saudamos seu Tupinambá e todos os guias e mentores da nossa casa. Saudamos os orixás que regem a nossa casa, especialmente a Xangô, guia da nossa casa. E neste mês, saudamos a Nanã, nossa mãe querida, nossa avó, nossa mãe amorosa, vó amorosa. Nanã, nos abençoe, nos oriente, nos afague com seu amor, com sua luz, com sua paz. Rogamos as bênçãos de todos esses mestres de luz e de cura que vêm à nossa casa. As bênçãos de São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, da Fraternidade Branca Universal e Melquisedeque. Saudamos Maria, nossa mãe querida, nosso atalho para Jesus, e ao Mestre Jesus, nosso Pai Oxalá, nos abençoando, nos protegendo, nos orientando sempre. Pai amado, pedimos por este plano terreno
tão necessitado das vossas bênçãos, da vossa proteção, que nós possamos enxergar a luz, essa luz que emana de vós, que está sempre envolvendo todo o plano terreno, mas que nós não conseguimos ver, porque estamos sempre voltados para questões materiais, para as questões do dia a dia, para as preocupações mundanas, que nós tenhamos força para enxergar toda essa força de luz que emana de vós. Que os guias nos tragam proteção e bênção, que abençoem todos os homens e mulheres e crianças deste plano terreno, todos os seres vivos deste plano terreno, que as pessoas possam caminhar com fé e confiança. Pedimos pela paz, Senhor, paz no mundo, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em toda a sua criação terrena, paz nos nossos lares, nos nossos corações. Rogamos pelas crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à guerra, à fome, ao desamor. Pedimos, Pai, que as crianças consigam superar estas dificuldades todas e caminhar evoluindo para que esse mundo fique um mundo melhor, que eles possam construir um mundo mais humano, mais amoroso, mais empático. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por todos os seus familiares, professores, todos os funcionários e amigos da nossa casa de Francisco de Assis. Rogamos, Pai, muita força e proteção para todos. Pedimos ainda por todos os encarnados e desencarnados cujos nomes estão no nosso pensamento neste momento. Que assim seja. A sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, vaidade. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Disse também esta parábola para aqueles que confiam em si mesmos, que são justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu de pé dentro de si orava: Deus, agradeço-te porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O cobrador de impostos, todavia, de pé ao longe, não queria nem sequer erguer os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, um errado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, mas não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ensino endereçado aos que se julgam bons, puros, virtuosos e, portanto, superiores àqueles que ainda conservam os vícios e erros humanos. Por causa disso, segregam-se do convívio de todos os pecadores e dos viciados, fogem de sua companhia e até envergonham-se de falar com eles. Só aceitam a convivência de seus iguais, nos quais ainda descobrem defeitos, mas, enfim, acham-se generosos em tolerar sua presença. Era hábito dos israelitas orarem de pé e não de joelhos. Vemos que tanto um quanto o outro estavam de pé no templo. O sentimento interno que extravasa da prece de cada um é que constituía a diferença moral entre ambos, e não a posição física do corpo, que de nada importa. O fariseu enumera satisfeito os vícios que domina, roubo, injustiça, adultério e as virtudes que, segundo ele, o colocam num pedestal acima do vulgo profano que ele odeia. São elas: o jejum realizado 2 vezes na semana. A obrigação legal era de jejuar 1 vez por ano. Era, pois, segundo o fariseu, ato altamente meritório. Dá o dízimo, a 10ª parte de tudo quanto ganha, o que também significava um acréscimo às exigências legais,
que só ordenava recolher o dízimo das colheitas e dos rebanhos. O cobrador de impostos limitou-se a pedir misericórdia, humildemente cônscio de que era uma criatura defeituosa, com erros e vícios, embora aspirasse ao céu, mas sem coragem sequer de olhar para ele. E volta a frase: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Comentário de Torres Pastorino. O ensino aqui trazido à nossa meditação constitui ponto basilar no processo evolutivo, mas enquanto caminhamos ao longo da estrada, só poucos conseguem percebê-lo. Ao observarmos as seitas ortodoxas ou não, em os ambientes espiritualistas e religiosos, verificamos que a maioria absoluta faz questão das aparências externas, crente de que nisso consiste a virtude. Virtude é a qualidade de quem tem força, sobretudo moral. Analisando a virtude do ponto de vista evolutivo, verificamos que enquanto a criatura tem que fazer força para evitar o erro, o desvio do caminho certo, isso demonstra que ainda não evoluiu. Por exemplo, não roubar consiste em não tirar materialmente o que não nos pertence, embora se morra de vontade de fazê-lo. Castidade é não ter contato físico corporal, ainda que os desejos mentais e emocionais sejam controlados. Ser religioso é frequentar em dias prefixados a casa de oração com o corpo, mesmo que a mente permaneça distante, e ao sair de lá as ações demonstram que não somos nada religiosos. E assim por diante. A criatura que age assim se julga virtuosa porque faz força para adquirir bons hábitos e geralmente consegue praticá-los com sacrifício. Fazer força para melhorar não é o mal, absolutamente. Constitui antes um grande benefício para o próprio, pois é esse exercício constante de vencer as inclinações erradas que nos vão acostumando a não gostar delas. Assim, depois de várias encarnações que vivemos a fazer esforços continuados de virtude, acabamos acostumando-nos e forma-se então o hábito. Esse hábito plasma no subconsciente o instinto. Uma vez formado este, quando agimos certo naturalmente, sem esforço e sem sequer pensar nisso, então teremos dado um passo evolutivo à frente. Deixaremos de ser virtuosos para sermos naturais ou espontâneos, já que o hábito bom se tornou parte integrante da nossa natureza íntima. Portanto, o esforço despendido para ser virtuosos é exercício de suma vantagem no caminho evolutivo. O erro da criatura reside em julgar que, por estar combatendo em si as más inclinações, já é evoluída, acreditando-se por isso superior aos outros e desprezando-os e até mesmo evitando-lhes a companhia para não se misturar e não ser confundido com elas, o que também pode constituir uma defesa para quem não está muito seguro consigo mesmo. Mesmo inconscientemente, a criatura virtuosa se compara aos outros, chegando à conclusão de que já é diferente e por esse motivo agradece a Deus, ao passo que a criatura evoluída não se compara a ninguém, porque não se vê perfeita, nem repara nos outros, porque não tem tempo para isso. Ora, a vibração da vaidade presunçosa é pior que o próprio erro em si, porque a vaidade é a vibração oposta à humildade divina. O erro, trazendo vergonha, desperta a humildade, o que aproxima da sintonia do sistema. A vaidade afasta deste e leva a sintonizar com o antissistema. Por isso o cobrador de impostos, ao pedir misericórdia para seus erros, saiu do templo justificado, porque sintonizado com a humildade. Para o fariseu, todos os homens eram ladrões, injustos e adúlteros. Para o cobrador de impostos, só havia preocupação consigo mesmo, a fim de pedir compaixão para seus erros. A lição é prática e se dirige especialmente aos discípulos das escolas, por terem conseguido ingresso nesses setores mais selecionados e por terem aprendido algo mais adiantado que não é dado às massas incultas.
Eles facilmente são tentados a acreditar-se superiores, escolhidos, melhores, privilegiados, iniciados e até mestrinhos, com todo o revestimento de vaidade que isso naturalmente traz à criatura ainda imperfeita. Essa parábola é um alerta vigoroso que deve manter-se sempre presente em todos os ambientes espiritualistas para evitar que gracem e cresçam o ciúme, a inveja, a emulação do orgulho, o julgar-se melhor que os outros, a crítica e as fofocas. Em todos esses ambientes não faria mal uma tabuleta lembrando a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, ou um quadro representativo da cena instrutiva. Porque com os fariseus não adianta falar, eles não aceitam avisos nem conselhos. São os melhores, sabem sempre mais, têm revelações espetaculares e elogiosas de guias e de mentores astronomicamente elevados, pois seus mestres são superiores a todos os mestres. Esse evangelho nos fala de um vício muito comum na natureza humana, que é a vaidade. Às vezes nós vemos pessoas que nós até consideramos pessoas boas, no caminho evolutivo bom, mas que tem essa questão ainda colocada, a questão da vaidade. A vaidade é um vício que nós temos que combater sempre. E muitas vezes nós somos dominados por ela. Nós nos sentimos ainda envolvidos por ela. E aí o Evangelho aqui nos fala que quando a pessoa faz esse esforço para sair, para evitar esse erro, de se desviar do caminho certo, ela ainda não está evoluída totalmente, porque o ser evoluído reconhece seus erros. Então nós sabemos que ainda temos muita caminhada, que nós ainda vamos vir e voltar muitas vezes neste plano terreno, encarnados, para superar tantas falhas nossas, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, erros tão comuns, tão presentes na humanidade, que levam a tanta tristeza, tanto sofrimento. Quantas guerras poderiam ser evitadas se não fosse o excesso de vaidade de alguns governantes, de algumas figuras da história da humanidade que, por excesso de vaidade, levaram a grandes sofrimentos na humanidade. É isso que nós temos que combater em nós, para aprendermos, para podermos evoluir. Ainda neste plano evolutivo, fazendo esse esforço cada vez maior, nós vamos superando e transformando em naturalidade essa questão de ver os outros não como melhores que a gente ou nós melhores que eles, mas ver os outros como pessoas humanas. Isso também é importante numa casa espírita, nas casas espiritualistas. É importante que os médiuns se guardem deste vício. Não se sintam melhores que os outros só porque estão há mais tempo ou porque acham que têm guias fortes, guias mais importantes. Não. Todos estão no plano de evolução. Se estamos aqui ainda encarnados,
é porque estamos nesse processo evolutivo, buscando melhorar, buscando um caminho de luz que nos mostre sempre a verdade, que nos mostre sempre o caminho certo a seguir, com humildade. Essa é a lição maior desse Evangelho, a humildade que deveria ser nossa busca, e não ficar nos comparando com outros. Não evitarmos isso é uma coisa importante no Evangelho de Cristo. Evitar a comparação, evitar se comparar, achar que o outro é inferior, que nós estamos numa posição superior porque somos chefes de alguma coisa. Ora, quantas coisas nós não sabemos, quantas coisas podem ter acontecido em outras encarnações, ou virão a acontecer em outras, para que nós possamos cada vez mais evoluir, porque tem a lei de causa e efeito. Se nós fizermos o mal, se nós acharmos que somos melhores e com isso pisarmos o nosso irmão, com certeza nós responderemos pelos nossos atos, nesta ou em outras encarnações. Então, fica um evangelho que nos mostra que a vaidade é um vício que nós temos que combater enquanto aqui estivermos nesse processo evolutivo. Vamos pedir que essa luz divina nos envolva, nos dê força e proteção, irradiando sobre nós muita energia de luz, para que nós possamos fazer a nossa caminhada com serenidade, com amor no coração. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Que Nanã nos cubra de bênção e proteção nesta caminhada terrena, nos abençoando, a nossa avó querida, nos iluminando e protegendo. Que assim seja.